Olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andari Tópico, seu blog Santo Nome. Você pai, mãe, curioso da educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço. Você que me acompanha de longa data, muito obrigado pela sua confiança. Tem pessoas que me seguem desde a época do Orkut, tem pessoas que me seguem faz muito tempo, desde o Yahoo Grupos, Yahoo Respostas. O Yahoo Grupos acabou, mas foi muito importante numa época da vida. Você que me conhece lá do MySpace, nem sei se existe mais ainda, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no nosso canal. Estamos no Face, no Twitter, você que acompanha pelo bom e velho e-mail, muito obrigado. Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela e um beijão para o meu amado filho Emmanuel. Papai te ama de montão nesse dia 27 de fevereiro de 2021. No meu relógio são exatamente 14 horas e 25 minutos. Bate aí no seu relógio aí que está exatamente esse horário, é o correto. Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos dar indicações de leitura aqui para vocês, sempre no nosso canal. Nós temos um compromisso com nossos assinantes. Você que assina meu canal aqui no YouTube, você que assina meu canal lá, o meu blog. No mês de abril completarão 13 anos de existência. Então, em respeito a você, meu amigo, minha amiga, eu sempre trago indicações de leituras. Por quê? Porque eu não acredito. Se você quiser fazer a diferença no mundo da educação, só com o que a faculdade está dando, salvo algumas raras exceções de professores e alunos que fazem a diferença. Eles são os diferentes. Tá certo? Tem um filme para ilustrar isso, que fica de recomendação, que é com Matt Damon, Gênio Indomável. Esse filme Gênio Indomável era um faxineiro, né? No filme é retratado como um faxineiro da faculdade lá, e viu um exercício lá no quadro negro que sempre o professor colocava. E esse cara, esse faxineiro, então faxineiro, resolveu aquela equação que ninguém tinha resolvido. Mas isso foi um fato verídico, né? Então, isso mostra que as pessoas são diferentes. Não importa onde elas estejam. Quer dizer que para você ser professor, você tem que estar dentro de sala de aula? Eu não estou dentro de sala de aula. Eu continuo fazendo o que eu gosto de fazer. Não importa onde eu esteja. Sempre estou ensinando alguém, sempre estou orientando alguém. É o que eu gosto de fazer. E também, ao mesmo tempo, a gente ouve uma boa conversa, né? Um bom dedinho de prosa, né? Eu gosto disso. Por isso que eu me autodenomino andarilho utópico. Utópico por quê? Porque você fica curioso de saber por que é utópico e você vê no meu canal. É lógico, né, meu? Será que é a utopia do marxismo? Não, não tem nada a ver. Eu acredito que você pode melhorar como pessoa. Eu acredito que mesmo você sem ter um curso superior, pode ser um grande professor ou uma grande professora. Eu acredito nisso. E o conhecimento, independente, pode estar em qualquer local. É conhecimento. O ouro, se está no meio da sujeira, deixa de ser ouro. Srila Prabhupada, né, o fundador da ISKCON da BBT, diz isso nos seus livros, né? O ouro não deixa de ser ouro, mesmo estando na sujeira. Ele continua sendo ouro. Conhecimento é a mesma coisa, não importa onde você esteja, conhecimento é conhecimento. E o conhecimento, ele tem uma peculiaridade. Às vezes, uma pessoinha que você conheceu hoje, viu uma frase, leu aquela frase, e na conversa você ouve aquela frase, te desperta alguma coisa. Então, às vezes, o conhecimento ele é recortado, ele é picotado entre várias pessoas, por isso que não pode ser preconceituoso. Senão, às vezes, por exemplo, aconteceu um fato, eu gosto sempre de ilustrar isso, uma pessoa não sabia que tinha habilidade em certas questões e veio descobrir por causa de quem? Por causa do vizinho. Né? Então tinha um vizinho que tinha um filho, né? Um casal lá tinha um filho, e esse casal sempre queria que o menino lá fosse bom em matemática, e eles não conseguiam ensinar corretamente, né, os deveres ali, e teve essa pessoa, né, que começou a ensinar.
porque ela sabia um pouco, né? A gente vê isso na escola, né? Aqueles alunos que aprendem a lição e ensinam os outros. Isso acontece até os dias de hoje. Então ela foi desenvolvendo nessa pessoa um gosto por ensinar, por acompanhar. Tá certo? Mas ela até então não sabia disso. Então você não sabe quais são as suas potencialidades, porque às vezes sua vida está tão confusa que você não consegue achar o caminho. Tá compreendendo? Você não consegue achar o caminho. Você está perdido. Pô, mas tem tanta coisa na sua cabeça, na sua cachola, que você não tem paz. Por isso que precisa meditação. Se centrar, meditar, ficar no seu eu, vamos dizer assim, né? Na yoga. Para você parar e ver o caminho. Não é que nem o João Maria, né? João e Maria, o que eles fizeram? Na Netflix, não. Na Netflix, errado. Na Amazon Prime tem uma recontação da história de João e Maria. Não só dela, como de outras. Muito interessante. Então, João e Maria fizeram o caminho de biscoitos, né? Para não se perder. Então, qual estratégia você tem para não perder o seu caminho depois de encontrar? Então, a leitura é muito importante, nos ajuda e, através de você subir no ombros de gigantes, você consegue ver mais além. É isso, e descobrir os seus caminhos. É isso que nós desejamos aqui com essas indicações de livros. Possa ser que você, a princípio, não goste de certos autores, o que eu vou fazer? Tá certo? O que eu vou fazer? Por causa disso eu vou deixar de falar sobre esses autores que eu gosto? Não. Vou continuar falando, tá certo? Dito isso aí, a primeira indicação aí está na tela, vocês estão acompanhando comigo, é o professor Olavo de Carvalho. Todo mundo sabe que eu gosto muito do professor Olavo de Carvalho, ele contribuiu muito para o Brasil. Hoje você vê termos sendo usados pelas pessoas comuns e foi ele que introduziu. As feminazes. Eu vi o Siqueira Júnior falar feminazi e falei assim, cara, feminazi, ele começou com esses... o Leandro Carnal, ele colocou o apelido de Leandro Espiritual. Ele fazia isso, né? Então, você vê termos que ninguém sabia sendo colocado na boca da pessoa comum. Então, esse livro aí, por exemplo, Apoteose da Vigarice, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil, né? Ou seja, nesse livro, o professor vai descrever toda a vigarice que foi constituído certos tipos de conhecimento, sobretudo na história, o engodo da Revolução Burguesa na França. Ele vai pontuando passo a passo e mostra para a gente o engodo, onde está o engodo, tá certo? E, na verdade, esse aí aqui é o primeiro volume, são 10 volumes. Cada volume tem um título, tá certo? Esse aqui é a primeira indicação. A segunda indicação é esse livro aqui, ó. Você está vendo na tela aqui, na câmera aqui, está bem pequenininho. É Sérgio Antônio da Silva Leite, Preparando a Alfabetização, da editora Edicom. Se você viu esse símbolo aqui, ó, Edicom, compra o livro. É antiguinho, mas não tem problema. Porque aqui nesse livro, o autor vai descrever pesquisas, na época que ele fez, né? E vai descrever como são os passos para você alfabetizar a criança. Por incrível que pareça, nós estamos perdendo a mão. A gente vê, são muitas teorias, né? Mas o que vai resolver efetivamente? Na ponta, no final da lança ali, ó, o que está acontecendo? Vou dar um exemplo. Você leu o livro sobre mecânica, leu várias teorias sobre engenharia, mecânica de automóvel. Você leu, releu essa teoria, aquela teoria, a teoria do X, a teoria do Y, beleza. Enquanto você não pôr a mão no motor real, você vai ficar só no abstrato. E o mundo é real. O abstrato acontece na sua mente, certo? E no mundo real, enquanto você não pôr a mão na massa, você não vai. Você pode ficar vendo programa de culinária a vida inteira, enquanto você não pôr a mão no fogão, ali, cortar os alimentos, você não vai. Não vai sair nada, vai ficar só na teoria. Não é isso que nós queremos. Nós queremos que você entenda que é preciso adquirir conhecimento e que esse conhecimento você consiga usar efetivamente.
tá certo? Então, esse é um dos livros que fala muito sobre isso aí, a parte prática. Você tem um conhecimento, agora vamos ver, vamos agora fazer o seguinte, você acabou o curso de licenciatura aí, vai dar aula, você entrou em sala de aula, o que você vai fazer agora? Como você vai começar? A primeira aula você vai fazer o quê? A segunda você vai fazer o quê? Como que você vai preparar uma prova? Como é que fica isso aí? Tá entendendo? É disso que nós estamos falando. E esse livro é um daqueles livros aqui que ajudam a pessoa a preparar a sua aula. Tem um material didático aqui muito interessante. Tá certo? Fica a dica aí, ó. Preparando a alfabetização. Editora Edicom. Sérgio Antônio da Silva Leite. Esse livrinho aqui é de 1984. Esse Sérgio aqui, Antônio da Silva Leite, ele é doutor em psicologia pela Universidade de São Paulo, professor de psicologia educacional da Universidade de Mogi das Cruzes. Tá certo? Na época, tá certo? Esse aqui é o segundo livrinho de indicação de leitura. Vamos para o terceiro livro aqui, ó. Tá na tela aqui, ó, na minha mão. A Criança e o Número. Olha só. A Criança e o Número. Constance Camille. Constance Camille. Essa senhora aqui, ó. Ela é japonesa e veio parar nos Estados Unidos. Estudou com Piaget, né? E Piaget, que criou aquela teoria de como a criança constrói o conhecimento, tá certo? E Constance Camille fez esse livro, que é um dos livros que cai, não tem jeito. Você vai fazer um concurso público na área educacional, esse livro cai, tá certo? Tem muita coisa interessante, tem muita coisa questionável, tá certo? Na filosofia, na pesquisa de Piaget, sobretudo, e porque ela veio dessa corrente aí, tem essa nuance. Então, A Criança e o Número vai mostrar como que se dá essa construção lógico-matemática na mente das crianças, certo? É engraçado que muitas crianças, até o quinto ano, né, que antigamente era a quarta série, até que vão bem na matemática. Depois entra no sexto ano, antiga quinta série, e começa a ter um certo problema com a matemática. Por que será que isso acontece? Tá certo? Então, esses assuntos é discutido por Constance Camille aqui nesse livro A Criança e o Número, editora Papiros. Esse livro que eu tenho é de 1984, é antiguinho, mas não tem problema, vale até hoje. Então, Constance Camille, ela é da Universidade de Illinois, Círculo de Chicago, e da Universidade de Genebra, Suíça. Só isso só. Então, ela vai explicar no primeiro capítulo a natureza do número. No capítulo 2, objetivos para ensinar o número. Tem que ter objetivo, tem que ter uma realidade, né? Princípios de ensino, situações escolares que o professor pode usar para ensinar o número. Eu lembro uma vez, esse livro aqui tem muitas questões quanto a esse livro, mas teve uma que eu achei interessante, eu usei com meu filho, né? Eu estava voltando com ele da escola, foi um programa que teve na escola, não lembro qual foi num sábado, né? Não lembro agora, não me recordo. Aí nós vimos o carteiro. Aí ele me perguntou, deveria ter os seus 6 anos, mais ou menos. Ô pai, como que ele sabe que lado que ele vai, né? Aí eu perguntei pro carteiro, o que você faz para se orientar? Eu vejo se a carta é par, fica de um lado, a carta ímpar fica do outro lado. Eu sei que nessa rua o par está desse lado e o ímpar está desse lado, então eu já sei o que eu tenho que fazer. Então mostrei para o meu filho na época, graças vamos falar sério, né, a esse livro aqui também, a importância do número, dos números naturais, ímpar e par, para você se orientar na sociedade. Tá certo? Vai pegar um ônibus, a mesma coisa. Os horários dos ônibus, tem um horário, não é isso? Então, você vai introduzindo a criança no universo da matemática, e isso também se dá o nome de modelagem matemática, tá certo? Um outro livro que eu gostaria de estar citando para vocês aqui, não menos importante, mas eu acho que é o mais importante, é esse livro aqui, é antiguinho, de Claudino Piletti
Didática Especial. Editora Ática. Então nós temos didática geral e didática especial. Qual é a diferença entre as duas? A didática geral é a didática de várias disciplinas. A didática especial é específica para uma disciplina específica. Por exemplo, didática da matemática especial. Certo? Porque é só daquela especialidade. Já na pedagogia, quando você vai estudar didática, você vai estudar a geral. Porque você vai lidar com disciplinas gerais. Você vai ensinar matemática, você vai ensinar geografia, história, né? Você vai ensinar questões políticas, por incrível que pareça, para os seus alunos, questões filosóficas, você vai ensinar, né? Por isso que eu acho que é um curso muito belo, o curso de pedagogia, né? Então, se você está com dúvida de o que eu vou querer, faz pedagogia aí. Eu puxo a sardinha mesmo, que eu vou fazer. Vem para a pedagogia você também, né? Ou vem para a educação. Eu sempre vou puxar a sardinha para a educação e para a pedagogia. Quer ser licenciado em matemática? Vem com nós. Quer ser licenciado aí em letras? Vem com a gente. Quer ser licenciado em história? Vem conosco. Então é assim, tá certo? Então esse livro aqui, Didática Especial, ele vai falar sobre a didática especial da língua portuguesa, vai falar sobre a didática especial da matemática, vai falar sobre a didática especial dos estudos sociais e da didática especial das ciências, tá certo? Esse livro aqui é antigo, mas nem por isso não é bem importante. A edição que eu tenho, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, é de 84, tá certo? É de 84 esse livro que eu tenho. É antiguinho, mas vale muito a pena cada centavo aqui. Ele tem exemplos aqui de a didática das ciências, por exemplo. Cada experiência que você pode fazer com seus alunos na sala de aula, professor, professora, você não tem noção. Tá certo? E uma coisa importante dentro aí da didática, o que é a didática? Nós temos aí a didática e a metodologia. Metodologia o que é? Método é um caminho que você faz para chegar num fim. Método. Né? Vou chegar nesse fim aqui, ó. Se você sabe que você não gosta de acordar cedo, para que você vai estudar de manhã? Não dá, né? Você tem que se conhecer-se, né? Você vai estudar de tarde. Então, quantos alunos e alunas que mudaram o horário de estudo, melhoraram. E outros pioraram, tá entendendo? Então, o sono tem relação com o ensino, com a aprendizagem, é uma questão a ser pensada ou não? Então, a didática, meu amigo e minha amiga, a metodologia, no caso, enfim, que nós estamos falando aqui, antes da didática, é um caminho que você faz para chegar num fim. Se esse caminho vai ser bom ou ruim, não é a questão, é que você tem aquele método lá. Pode ser bom ou ruim, é aquele método, tá certo? E logia quer dizer o estudo dos métodos, o estudo dos caminhos. E o que tem a didática a ver com isso? A didática é um patamar acima disso. Você pode conhecer toda a metodologia, mas você não consegue fazer uma inferência de valor. A axiologia, nós dizemos assim na meio da educação, a axiologia é valores, né, que você coloca em cima de cada método. Tá certo? Por exemplo, se morre uma pessoa, morreu uma pessoa que você conhece. Mas quando você vê um número de não sei quantas milhões de pessoas morreram, você fica meio afastado do ser humano, você está só vendo o número. A didática, ela pretende fazer com que você atribua valor. Poxa, chocante, é muito triste ver isso. Tá entendendo? Então a didática, ela faz juízos de valores. E a metodologia, juízos de realidade, como explica o mesmo professor Claudino Piletti, que é organizador desse livro aqui, né, no seu livro Didática Geral,
que eu também indico para você aí. Então, nesse livro Didática Especial, a didática é a técnica de ensinar. E tem uma figura que sempre cai em concursos públicos aí, o nome dele é João Comênios. Em 1592, mais ou menos, lá para 1500, ele criou um livro chamado Didática Magma. E se você vai no site da ONU, o que ilustra, ele é sempre reverenciado como o pai da educação aí, vamos dizer assim. Então o que o João Comênios fez? Ele queria criar um método de ensino para todo mundo. Porque antigamente, antes dele, as escolas não viviam cheias, né? Tinham vários tipos de métodos. Ele queria ensinar um método para todo mundo. Então, a partir de Comênios, nós temos agora o quê? Você querer ensinar tudo para todo mundo. Então você começou a ter sala de aula com mais pessoas, com mais crianças, certo? E tem um perigo aí, né? Nem todo mundo é igual. Quer dizer, tem as suas nuances ali. Então, a didática, essa técnica, como que se adquire? Vou dar um exemplo bem simples aqui para que você possa entender. De tanto fazer um tipo de bolo, você vai desenvolvendo uma técnica que você percebeu. Ah, vou deixar, ó, eu vou bater o sorvete. Você está fazendo sorvete. Você pegou o sorvete da Yoki aí, né, aquele saquinho lá, minha esposa faz em casa. Você pegou e colocou lá e fez. Aí que você começa a fazer. Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a deixar mais na geladeira o leite. Ficar mais gelado ainda. E vou deixar esse material aqui que está misturado na geladeira e vou bater ele gelado. Será que melhora ou não? Não sei. Você vai descobrindo as suas técnicas. Então a técnica você descobre através de pôr a mão na massa, não tem jeito. Então de tanto ensinar, você vai descobrir caminhos para você melhorar o quê? O conhecimento está aqui, você quer que chegue no seu aluno. Ou quer que ele desperte a curiosidade para saber sobre aquilo. Voltando ao exemplo do meu filho, quando tinha 5, 6 anos, né, do carteiro. Então aquilo ficou na mente dele, ele começou a ver a importância da matemática. É isso. Então a didática é tudo que você possa imaginar aí, meus amigos. Fazer as pessoas quererem estudar. Aquela vontade, ó, eu não tinha vontade não, mas ó, eu vi o vídeo de uma moça na internet aí, pô, aquela moça me inspirou, eu quero mudar, né? Então você incute na pessoa uma vontade de sair de uma condição e partir para uma outra. Ser desafiado. Uma pessoa que não tem desafios na vida, vai viver aquela vida morna lá, não tem desafio nenhum, né? Vão levando a vida, né? Mas você quer só levar a vida ou você quer desafios? Uma vida sem desafios, que vida é essa aí? Merece ser vivida? Será? Não sei. Pode ser que sim, possa ser que não. Então, esse livro, Didática Especial, vai falar sobre a didática da língua portuguesa para ensinar as crianças. Os estudos sociais, no caso aqui, entra a geografia, sociologia, entra também questões políticas aqui e da história, que você tenta passar para as crianças, tá certo? Muito bom, tem exemplos aqui, a didática da matemática aqui, ó, muito bacana, cada exemplo muito bacana mesmo. E falta mais isso, se você só ficar estudando, lendo e não conseguir pôr a mão na massa, você vai ficar a vida inteira com conhecimento na sua mente. Porque quando você pratica o conhecimento, né, você vê a diferença. Uma pessoa que faz pão, né? Então, ela vai descobrir que, pô, certas farinhas aí não dão muito certo, não. Outras são melhores. Você está fazendo o seu sorvete na sua casa. Ah, eu vou colocar como chama lá? Você vai colocar um produto emulsificante. Será que vai melhorar a qualidade daquela questão? Então, a didática e a técnica você vai adquirir se você usar. Se você não usar, só ficar na teoria, a gente vê os pedreiros, né, os eletricistas, por exemplo, de tanto fazer um tipo de serviço, você vai desenvolvendo técnicas. E quando você dá se você fosse numa loja de material de construção,
há 30 anos atrás, você iria ver certos produtos. Depois, passados esses 30 anos no futuro ali, os dias de hoje, por exemplo, você vê quantos equipamentos foram desenvolvidos por pedreiros. Não era formado em engenharia, nada disso, mas os caras bolaram um jeito, porque ele tá pondo a mão na massa. Sem pôr a mão na massa, meu amigo, você não vai ter técnica nenhuma. Conhecimento só na cabeça só vale para você. O conhecimento tem que ser posto em prática. Se você tem conhecimento, mas não põe em prática, é a mesma coisa de quem não tem conhecimento. Você tem dinheiro, mas não sabe usar, você não tem dinheiro. Você tem uma ferramenta que vai te ajudar muito na sua casa, vai te quebrar o galhão, mas você não sabe usar, aí você não tem. Né? Você não tem, então não adianta. Então tem que ser usado, compartilhado. E aí você vai criando técnicas. Então o professor, ele vai desenvolver técnicas através de quê? Ele sai da faculdade bonitinho, muito bacana, interessante, mas agora, meu filho, é linha de frente. Eu quero ver se você vai ensinar aquele aluno ali, aquela aluna lá, como que fica. Aí são outros 500. Vai ter que enfrentar pai, mãe, né? Vários tipos de realidades sociais que existem no nosso Brasil. Você que está começando a carreira de professor, você está aqui em Americana, por exemplo, você dá aula lá no Jardim dos Lírios, aí você pega uma escola de tarde, você tem que ir lá no Zanaga. Deus lá sabe como que você vai almoçar. E Deus lá sabe como que você vai chegar naquela outra escola. É o começo, você vai desistir por causa disso, né? Então, essas indicações de leituras, esse aqui, didático especial, vai mostrar esse lado prático. Então, didática é o quê? É você fazer juízos de valores, tá certo? E ter técnica de saber ensinar. Tem muitos professores que sabem muito, mas não conseguem ensinar. A gente vê que vergonha que esse país está passando. A gente vê lá o pedreiro José da Silva Ramos lá, que eu conheci lá em Campinas, né, o pedreiro. A casa dele era um modelo. É difícil ter um pedreiro que tenha a casa exemplar, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Tá certo? Mas ele conseguiu ensinar muita gente a ser pedreiro. Ele não fez faculdade, ele não tinha computador, mas conseguiu ensinar. A gente com computador, televisão, caramba 4, não consegue ensinar as crianças a saberem ler e escrever? Ah, não dá para aceitar esse trem, não. A pessoa chega no 9º ano, não sabe escrever direito, não sabe interpretar o texto, aí vai assinar um contrato, vai ser enganado. Tá certo? Vai perder tempo com o Big Brother Brasil aí. Tá perdendo tempo. Mete a cara nos estudos aí, que é muito melhor pra você. Tá certo? Pega o seu filho, em vez de ficar vendo a Anitta fazendo tatuagem não sei aonde aí, né? Mas só se pegar seu filho, pegar um alimento, levar para as pessoas carentes aí, né? Pessoas que estão passando necessidade, né? Pessoas que estão aí invisíveis, entre aspas, né? Muito mais educativo. Vai impactar muito melhor na criança o que ela pode fazer, mesmo sendo uma criança. Fazer o bem sem olhar aqui. Dito isso aí, essas foram as indicações de leitura aí para vocês, meus amigos. Retornando aqui, recapitulando, a Apoteose da Vigarice. Isso aqui é o volume 1, tá certo? Tá na tela aí. O segundo foi Preparando a Alfabetização, Sérgio Antônio da Silva Leite, da editora Edicom. O terceiro livro que nós indicamos aqui foi esse livrão aqui, muito bacana, muito interessante. Né? Tem algumas questões aí, mas isso aqui vai ficar para um outro livro, uma resenha específica, mas tem muita coisa interessante. A Criança é o Número, Constance Camus, né? Da editora Papiros, e Didática Especial, da editora Ática. De quem organiza esse livro é o Claudino Pilete. Então, essas são nossas considerações sobre essas indicações. Muito obrigado por você que está inscrito no nosso canal. Você que não é inscrito no nosso canal, né? Inscreva-se, vai tocar na sinetinha. Você pode escolher uma das 3 opções. Você no nosso site, quer dizer, nosso blog. Mês de abril está chegando. Completaremos aí 13 anos de blog e 13 anos aqui no YouTube, tá certo? Estou muito feliz de tê-los vocês como amigos. Hoje mesmo já respondi umas 10 perguntas, né? Que vocês me mandam por e-mail. Respondi umas outras
15 perguntas que vêm pelo YouTube, né? A gente responde perguntas e se você tem a vocação para ser alguma coisa, você vai fazer aquilo que você quer. Uma pessoa que tem vocação para ser mecânico está sempre mexendo com mecânica de automóvel. Você reparou nisso? E tem gente que fica pensando assim, eu acho que eu quero ser mecânico, eu acho que eu quero ser médico, mas fica só pensando. Você tem o desejo de ser médico, mas não tem vocação. Não tem aptidão. Tá certo? Ele acha que quer ser, eu acho que eu quero ser. Porque quem tem aptidão está sempre fazendo aquilo. Ele pode estar em qualquer local, vai fazer aquilo. É a vocação. Vocação vem do latim vocare, que significa atender a um chamado. Cada um tem a sua vocação, não tem jeito, né? Então, meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua audiência aí, obrigado mesmo. Estamos chegando a 12.200 inscritos no nosso canal. E, por que não? Já estou pensando, pode chegar a 20 mil, por que não? Já chegamos a 12, podemos chegar a 20. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.